Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 12ª aula. Hoje a aula vai ser bem rapidinha e fácil. A gente vai abordar assuntos que são do nosso uso cotidiano, mas são detalhes que a gente talvez não tenha se atentado, que é a utilização de string. Então hoje a gente vai ver alguns detalhes sobre a classe string em si. A gente já viu algumas coisas, já até utilizou string, mas não entrou em alguns detalhes da classe em si. E a classe string builder, que a gente vai ver que é uma classe auxiliar já disponibilizada pela Oracle dentro da API do Java para a gente manipular string de forma mais eficiente. Então, o pré-requisito é ter assistido todas as aulas anteriores e os objetivos do exame que a gente vai tocar são esses daqui. Eu não sei se a numeração está certa, mas o texto deles são esses. Então vamos lá. A classe string. A gente já sabe o que é string. A string dentro do Java e dentro de outras linguagens é a forma que a gente tem de manipular texto, né? É um tipo de recurso muito necessário dentro da programação. Mas aí alguns detalhes que a gente talvez não sabe ou não se lembra com frequência. É que objetos, na verdade, primeiro, é que a string que a gente cria, embora exista uma sintaxe literal que a gente possa construir strings, assim como existe uma sintaxe literal para a gente construir tipos primitivos, a string ela também é um objeto, ela não é um tipo primitivo. E esse objeto, ele é da classe string e ele tem uma característica decorrente do modo como a classe string foi implementada que torna eles imutáveis. Então, o que é um objeto ser imutável? É exatamente o que o nome está dizendo. É um objeto que não muda suas características. Uma vez construído daquele jeito, ele vai permanecer até ele ser destruído, ele vai permanecer com as características que foram inicialmente atribuídas a ele. Esse é o caso da string. Para alguns isso pode soar bem estranho, porque você pode pensar assim, não, mas eu já criei uma string e depois construí ela com um texto X e depois mudei ela para o texto Y. Então, como que esse cara está dizendo que a string é imutável? De fato, por consequência, você vai ter a impressão que você mudou o seu objeto, mas a gente vai ver na aula de hoje que você não mudou esse objeto. O que você fez foi criar outro. Tá? Então, aqui, só um exemplo para a gente rever e afirmar que eles são de fato objetos imutáveis. Então, o que eu tenho nesse código aqui? Eu tenho primeiro uma variável de referência S1, que é do tipo string, vai de S1 até S5, todas elas são string. E aí, o que eu fiz? Na primeira linha, eu criei uma string utilizando a forma literal, coloquei o texto amor dentro dela. Na segunda linha, eu criei um vetor auxiliar do tipo char, e aí coloquei, isso aqui é a sintaxe alternativa, não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas só para não ficar dúvida, nem é o tópico da aula, aquilo dali é o mesmo que a gente fazer isso daqui dentro da nossa main. Então, aux igual a new char 4, aux 0 igual a, aux 1 m, 2o e 3R, tá? Então, isso aqui, quando você já vai criar, declarar o seu vetor e você já sabe qual que é o conteúdo que ele tem, você pode utilizar essa sintaxe no Java alternativo. Isso aqui é equivalente àquilo que a gente acabou de fazer. Tá? Então, criei esse vetor auxiliar e passei ele para o construtor da classe string. Então, nota que a classe string ela é uma classe normal, como qualquer classe que você implementa. A diferença é que ela já vem embutida dentro das classes do Java, né? Mas ela tem lá vários construtores que você pode utilizar. Um deles é esse em que você passa um vetor de caracteres, ele constrói essa string com base nesse vetor. Aqui eu estou atribuindo à minha variável S3 o resultado, né, o retorno da invocação do método toUpperCase, tá, aplicado ao objeto referenciado por S1, que a gente viu aqui que é um texto, né, que tem o conteúdo amor. Então, esse método toUpperCase, a gente vai ver daqui a pouco, mas em resumo o que ele faz é pegar o objeto que chamou esse método e produzir o texto correspondente ao texto desse objeto, porém todo em maiúsculo, né? Então, aqui o que ele vai produzir em S3 é o texto amor em letras maiúsculas.
S4 está recebendo o resultado da invocação do método replace, que também a gente vai ver, mas eu já explico o que que é. O método replace ele vai substituir no objeto referenciado por S2, na verdade não no objeto, né? No texto correspondente ao objeto referenciado por S2, ele vai pegar lá e vai substituir, aonde tiver nesse caso a letra A minúsculo, ele vai substituir pela letra A maiúsculo, mas não quer dizer que ele está alterando, a gente já vai ver isso e vai atribuir o resultado disso a S4. E S5 vai receber o método concat, que junta o que tinha dentro desse texto representado pelo objeto referenciado por S3 com o texto A. Então, o que a gente vai ter como resposta? Ó, então, vamos seguir. Aqui, simples, né? Um objeto com o texto amor, S1 está apontando para ele. S2, a mesma coisa. Então, embora a gente tenha objetos aqui com conteúdos diferentes, a gente tem objetos diferentes, tá? A gente não tem o mesmo objeto. Certo, nessa linha aqui, S1.toUppercase, isso daqui vai produzir como resposta o texto amor, todo em maiúsculo. Então, S3 vai estar apontando para um objeto string que tem o texto amor. Então, nesse caso, a gente já tem um objeto aqui com o texto amor, que é o primeiro, outro objeto que também tem o texto amor, e um terceiro objeto nessa linha que tem esse texto amor maiúsculo. Nessa linha aqui, S2.replace A minúsculo, A maiúsculo. S2 é quem está apontando para esse daqui. Então, ele vai pegar esse texto, só que ele não vai lá alterar no objeto. Vai pegar esse texto e vai substituir onde tiver A minúsculo por A maiúsculo. Então, a gente vai ter um quarto objeto nesse caso aqui. E, por fim, S3.concat. Pega o texto que já tinha em S3, vou concatenar ele, nesse caso, com a letra A. Então, vai ficar assim. Na hora em que eu for imprimir S1, S2, S3, S4, eu vou ter esse conjunto de texto como resposta. Se a gente estivesse lidando com objetos mutáveis, ou seja, se esse objeto da classe string ele alterasse o seu conteúdo, S2.replace A minúsculo por A maiúsculo teria de alterar o conteúdo desse S2. E aqui, nessa segunda posição, em vez de mostrar amor tudo minúsculo, teria que mostrar amor com o A maiúsculo. Tá? Então, por isso que a gente tem essa resposta para esse trecho de código. Aí uma outra dúvida que surge, que pode surgir. Quantos objetos, então, de fato, a gente construiu? Aqui, ó, a gente construiu, nessa linha aqui, a gente construiu um objeto. Nessa, objeto string que a gente está falando. Nessa terceira linha aqui, a gente construiu mais um objeto string, então, nesse caso, 2. Nessa linha, eu construí um terceiro objeto, então, 3. Aqui eu construí mais um objeto, 4 objetos da classe string. E aqui, é mais um caso curioso. Aqui, além de eu criar o quinto objeto, que vai ser o resultado disso daqui, antes disso eu vou criar o quinto objeto aqui. Isso aqui é mais um objeto, que eu vou usar ele temporariamente, mas ele vai continuar na memória por um tempo. E aqui eu crio o sexto objeto. E aqui, mais curioso ainda, quantos objetos que eu vou criar aqui? O Java vai executar isso daqui da esquerda para a direita. E a cada operação entre dois operandos aqui, ele vai criar um objeto. Então, isso daqui vai ser um objeto. Depois, quando ele for processar o resultado disso com isso daqui, vai ser mais um objeto. Depois, o resultado disso com isso vai ser outro objeto. Depois, o resultado com isso, outro. Com isso, mais outro. Com isso, mais outro. Com isso, mais outro. E com esse daqui, mais outro. Tá? Então, esse tipo de expressão aqui pode te dar a impressão de que você está alterando um objeto string, mas, lê do engano, você não está fazendo isso. Aí, mais um caso para a gente contar objetos aqui, que esse é até o citado pelo livro. Então, quantos objetos string eu tenho antes desse println aqui, ó? Então, nessa linha eu tenho um objeto da classe string. Nessa linha aqui é igual ao caso anterior, eu tenho 2. Por quê? Eu vou criar aqui um objeto, isso daqui para o Java vai ser um objeto que ele está criando na memória, e essa concatenação entre os dois é outro objeto. Então, por isso que eu tenho dois objetos aqui. Nessa linha eu também tenho dois, por quê? Mesma coisa, isso daqui vai criar um objeto string, e o resultado da invocação de concat vai criar outro objeto. Aqui eu tenho só um objeto, que é o objeto que vai ser retornado da invocação do método concat.
Nesse caso aqui, eu também tenho dois pelo mesmo objetivo, pelo mesmo motivo. Isso daqui vai me gerar um objeto, e aqui eu tenho uma operação de concatenação. Essa concatenação com o inter vai gerar outro objeto, então mais dois. Então, até aqui eu tenho 8 objetos criados. Se eu for considerar esse daqui também, nesse caso eu tenho 9, 10 objetos criados. Tá, e qual que é o problema da gente ter esses objetos imutáveis? Na verdade, não é especificamente um problema. Ele pode vir a gerar um problema dentro do seu código se você for realizar muitas operações sobre a string. Por exemplo, seu programa vai escrever num arquivo texto, um arquivo muito grande. Dependendo do modo como você codificar, você pode estar criando um monte de objetos string e ocupando a sua memória de modo desnecessário, né? Então, a resposta do problema disso é o quê? O uso de memória. Para amenizar esse gasto de memória, existe uma característica do Java que é o pool de string constante, que ele faz o quê? À medida que você vai criando literais string dentro do seu código, como a gente fez aqui nesse caso anterior, aqui, ó, isso aqui é uma literal string, isso aqui é outro, isso aqui é outro. O que que o Java faz? Dentro do seu programa inteiro, ele vai vendo, ó, isso aqui é uma string literal. Ele coloca isso daqui dentro de uma lista de strings que ele pode vir a reutilizar. Ele vai gerar um objeto disso daqui, mas ele deixa esse objeto separadinho. Se em alguma outra linha, por exemplo, se aqui embaixo eu tivesse o texto string espaço, igual está aqui, na hora de executar, ele não criaria um outro objeto aqui. Ele reutilizaria esse objeto. Então, tanto esse daqui, aqui se não tivesse um mais, né? Quanto esse daqui também estariam apontando para o mesmo objeto. É para isso que serve a pool de string. Então, só para a gente ver um caso aqui, ó. Isso daqui é um exemplo, ó. Ele vai colocar isso daqui dentro da pool de string, isso daqui também. Na hora que ele chegar nessa linha, ele vai ver, ó, já tem um objeto lá na minha pool que é exatamente igual a esse texto. Então aqui eu não vou criar um terceiro objeto. Eu vou apontar, S3 vai apontar para o mesmo objeto que S1 está apontando. E aqui nesse caso, S4 está recebendo S2.toLowerCase. O lowercase faz o contrário do toUppercase. Ele produz um texto referente a esse objeto, porém todo em minúsculo. Então, S2 era todo maiúsculo, vai ficar todo minúsculo. Então, o que que a gente vai ter? Tanto em S1, S2 e S3, a gente vai estar apontando para objetos que têm o texto amor em minúsculo. Aí a pergunta aqui é, utilizando o operador de igualdade, igual igual, ele vai entrar em S1 igual a S2, S1 igual a S3 ou S1 igual a S4. Nesse caso aqui, ele só vai entrar em S1 igual a S3. Por quê? Pelo motivo que eu apresentei anteriormente. Isso daqui vai entrar na pool de string. Esse terceiro, como é igual a esse primeiro, ele não vai colocar outro objeto. Eles dois vão estar apontando para o mesmo objeto. Quando a gente usa o operador de igualdade com objetos, o que que ele retorna? Quando que ele retorna verdadeiro? Quando as duas variáveis que eu estou comparando apontam exatamente para o mesmo objeto e não para objetos que têm conteúdos similares. Tanto que nesse caso aqui, ó, S1 e S4. Nota que o conteúdo dos objetos apontados por S1 e S4 eles são os mesmos, é amor em minúsculo. Só que ele não vai entrar aqui. Por quê? Porque embora o conteúdo desses objetos sejam os mesmos, eles não correspondem ao mesmo objeto. Aí a pergunta que vem é, esse trecho aqui é quase a mesma coisa que o anterior, com a diferença que em vez de eu utilizar o operador igual a igual, eu estou utilizando o método equals lá da minha classe string. Então, o que que o equals faz? O equals ele compara de fato o conteúdo. E agora, o que que a gente vai ter como resposta? Conteúdo do objeto referenciado por S1 é igual ao conteúdo do objeto referenciado por S2? Então, S1 e S2 a gente já vê aqui evidentemente que não. Então, aqui ele não vai entrar. Porém, S1 e S3, além deles serem o mesmo objeto, eles têm, obviamente, porque é o mesmo objeto, o mesmo conteúdo. Então, ele vai entrar aqui. E S1 e S4 é o caso em que eles não são o mesmo objeto, mas eles têm o mesmo conteúdo. Então, aí vai entrar também em S1 e S4. Então, entra aqui e entra aqui também. Aí você pode ter pensado, acho que você não vai pensar, mas enfim, o livro sugere que você pode ter pensado, que e se alguém for lá e sobrescrever a classe string
sobrescrever os métodos, por exemplo, o método concat, e fazer com que agora esse objeto passe a não ser mais imutável. Ele cria lá uma lógica, cria um vetor lá dentro e dá um jeito, e aí passa a criar agora objetos que não são imutáveis. Não vai retirar essa característica de imutabilidade? De fato, se ele conseguisse fazer isso, tiraria. Porém, ele não vai conseguir fazer isso porque a classe string, se você for olhar na definição dela, na API, aqui eu não tenho a API aberta, mas se você abrir a classe string, você vai ver que ela é definida como final. E a gente aprendeu anteriormente que uma classe definida como final não pode ter subclasse. Se ela não pode ter subclasse, ela muito menos vai poder sobrescrever métodos. Então, se você tiver um objeto string, saiba que ele é realmente string e não de nenhuma subclasse de string, porque não existe subclasse de string. E aí, uma outra observação, só para a gente não passar batido, que é isso daqui, ó. Nesse caso da contagem de objetos, aqui a gente tem dois objetos nessa linha. Um objeto que é esse daqui, que vai para o pool nosso de string, e o outro objeto que está sendo criado copiando o valor desse objeto que foi para pool. Tá? É só uma observação para você não confundir. Tá, aí para o exame, é interessante que a gente conheça alguns métodos da classe string. Existem outros que, não para o exame, mas para a sua vida, enquanto programador, Java, é interessante que você vá lá e entenda como ele funciona, porque a classe string ela é inevitavelmente utilizada. Então, os métodos que o livro sugere como sendo de relevância para o estudo para o exame são esses. O primeiro é o char_at. O char_at você passa um índice para esse método da string e ele vai retornar qual que é o caractere dentro da sua string que está nesse índice. Sempre que a gente trabalhar com índice em string, é o índice com base em zero, ou seja, o primeiro caractere é o zero, o segundo é o 1 e assim sucessivamente. Então, só para ilustrar, vamos pegar um caso aqui, ó. Aí a gente faz um exemplo com cada um deles. Então, aqui está o meu texto, eu vou colocar o texto certifica para a gente trabalhar em cima dele. Então, eu quero ver o que o char_at vai retornar. Então, systemout.println t.char_at, se eu colocar, por exemplo, 3, o que ele vai retornar? Então, ó, esse é o caractere 0, opa, esse é o caractere 0, esse é o caractere 1, 2, 3. Então, nesse caso, ele vai imprimir o texto 3. Então, aí, T, só para a gente entender como funciona. O concat a gente já viu. O concat ele é similar ao, ao mais, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, t.concat comigo, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir, nesse caso, vai criar um outro objeto que vai ser o certifica comigo. Se eu colocasse um mais aqui, seria equivalente. T mais comigo. Opa. T mais comigo teria o mesmo resultado. Equals ignore case. O que o equals ignore case faz? Praticamente a mesma coisa que o equals, porém o equals ele é sensível à caixa, case sensitive. Ou seja, se eu fizer essa comparação aqui, ó, t.equals certifica comigo, out println equals. E aí vou fazer o mesmo if aqui embaixo, porém utilizando o equals ignore case. Equals ignore case. Então aí a gente já consegue ver a diferença entre os dois. Opa, t.equals. Ah, tá, perdão, é certifica, né? O comigo já é o resultado dos outros métodos.
Beleza, então pode ver que ele não entrou no equals, mas ele entrou no equals ignore case. O length retorna quantos caracteres a gente tem. Então, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E só vou acrescentar um espaço aqui para a gente ver que ele conta também o espaço. Então, às vezes, você pode confundir e achar que ele não vai contar o espaço que tem na sua cadeia. Não, para ele, o espaço é um caractere como qualquer outro. Então, pode ver aqui que a resposta 10. Beleza. Deixa eu só voltar aqui para não... Aí, vou botar um... Opa, aqui. Isso. Beleza. O replace. Replace a gente já viu que ele faz é substituir, né? Ele substitui, replace, um caractere por outro. Então, nesse caso aqui, vou, por exemplo, substituir o E por... Não, vamos substituir o A. Certifica para virar certifico. Então, tá aqui, ó, certifico. São bem simples os métodos. O substring, o que ele faz é pegar um trecho da sua string. O substring é só às vezes eu no caso, né, confundo porque ele recebe dois índices ou um só. O primeiro índice é a partir da onde ele vai começar a pegar o texto. E o segundo é até onde. A diferença entre os dois é que o primeiro índice ele é inclusivo, ou seja, se você colocar 3, ele vai pegar a partir do caractere de índice 3. Porém, o último não é inclusivo. Então, aqui, se eu colocar 6, ele não vai pegar o caractere 6, ele vai pegar até o caractere 5. Então, nesse caso aqui, então, olha, ele mostrou TIFF por quê? Então, caractere 0, caractere 1, caractere 2, caractere 3, T. Então, ele pode ver que ele pegou o 3. Então, caractere 4, caractere 5. Só que a gente falou que era até o caractere 6. Por que ele não pegou o 6? Porque ele não inclui o 6 dentro da substring que ele vai produzir. E se você não acrescentar, por isso que está entre colchetes aqui, se você não acrescentar o índice final, ele vai entender que é para copiar a partir do 3 até o final. Então aí te fica. Beleza, o to lowercase e o to uppercase a gente já viu que faz o quê? Transforma tudo em maiúsculo e transforma tudo em minúsculo. Eu vou colocar aqui to lowercase. Eu vou só para... Não, ele vai dar erro ali no equals. Vou colocar aqui só o R maiúsculo. Só para a gente ver que ele vai transformar um todo em minúsculo e o outro todo uppercase. Todo em maiúsculo. Beleza, certifica tudo pequeno, certifica tudo maiúsculo. O trim, o que ele faz? Ele retira os espaços iniciais e finais do seu texto. Então, aqui esse daqui vai ser mais difícil para a gente visualizar na impressão, mas dá para a gente fazer assim, ó. Eu vou mostrar, colocar aqui um cerquilha mais T mais cerquilha. E agora eu vou colocar a mesma coisa, cerquilha mais T, porém, em vez de mostrar o T, eu vou pegar o resultado de trim. Então, ó, nota a diferença. Certifica espaço, por quê? Porque o nosso texto tem um espaço aqui no final e aí é outra cerquilha. O trim que ele fez removeu esse espaço. Se fosse o espaço à esquerda, ele faria a mesma coisa. O toString, para a classe string, ele acaba sendo inútil. O que é o toString? O toString ele não é um método da classe string, ele é um método da classe object. Todo objeto tem o método toString implementado. Para que ele serve? Para a gente criar uma representação textual do nosso objeto. Se você não criar, o que ele vai fazer? Ele vai ir buscando na hierarquia para cima e vai chegar até na implementação da classe object. No caso da string, o que o toString faz? Retorna o próprio texto correspondente ao objeto. Então, aqui tanto faz eu colocar um T ou um T.toString, porque ele vai retornar para a gente, visualmente, o mesmo texto. Tá? Beleza, aí um alerta é que no exame é possível que sejam utilizadas em algumas questões os métodos em cadeia.
que é similar a isso daqui, ó, que pode te confundir, mas você tem que visualizar que isso daqui é válido, né? Ó. O que ele fez? Criou um objeto string, colocou em x, né, referenciado por x, x.concat_def. Isso aqui vai gerar um outro objeto. Esse objeto vai ser de que classe? Da classe string, que vai ser abcdef, um objeto que está aqui. O objeto da classe string tem um método toUpperCase? Tem um método toUpperCase. Então, isso daqui vai ser aplicado a esse objeto que a gente tinha criado aqui, que vai ser abcdef todo em maiúsculo. Esse objeto é de que classe? Também string. Classe string tem um método replace? Tem um método replace. Então, vai substituir o C maiúsculo por X. Então, ele vai substituir esse C aqui, que a gente transformou ele em maiúsculo nessa invocação, por X, produzindo como resposta ABXDEF. Tá? Aqui é só um alerta que o livro faz. Certo, aí a gente terminou a classe string e vamos para a classe string builder. Para que serve a classe string builder? Ela é uma classe auxiliar que vem junto com o Java, que serve para quê? Para a gente manipular string. Né? Em situações como a que eu comentei, de manipulação, por exemplo, de arquivo texto, é interessante que a gente poupe a memória não fazendo concatenações, pegando substring direto na classe string. Por quê? Porque a gente vai criar um monte de objetos na memória, que aí vai ter que ficar esperando o garbage collector passar lá para tirar eles, sendo que a gente nem precisaria fazer isso. Então, nesses casos, é interessante você utilizar essas classes auxiliares. A classe que é recomendada pelo Java é a classe String Builder. Só que aí você pode pensar, não, mas eu uso a minha vida toda a String Buffer. Ela tem os mesmos métodos que a String Builder, mas a String Builder é recomendada pelo Java é, em vez da String Buffer, por quê? A String Builder, ela não tem seus métodos sincronizados. A gente, quando chegar em threads, a gente vai entender melhor o que é sincronizado. Mas, grosseiramente, você pode entender assim, o método sincronizado, se ele for invocado por dois objetos, o segundo objeto só vai conseguir começar a executar ele depois que o primeiro terminou. Né? É um negócio realmente sincronizado. No caso da String Builder, isso não acontece, mas a definição de métodos e os comportamentos são os mesmos. Então, tudo que a gente falar a respeito de String Builder, você sabe que se aplica a String Buffer, exceto a questão da sincronização. Aí, só reforçando que a Oracle recomenda a utilização da String Builder sempre que for possível. Então, como que funciona a String Builder? Acho que o exemplo ensina mais do que a teoria. Então, imagina que eu tenho aqui uma string que eu referenciei por S, chamei pelo método concat e coloquei A. Isso daqui vai me produzir um objeto da classe string com o conteúdo Amora. Só que se eu mostrar na linha de baixo o conteúdo de S, que é isso daqui, ele vai mostrar amor. Por quê? Porque é imutável, como a gente já aprendeu. E o objeto que foi dado aqui como resposta não é esse objeto aqui em cima. Então, a saída aqui vai ser amor. E se a gente fizesse algo similar, porém agora utilizando String Builder? Tá, a diferença é que eu não consigo, o literal string não é compatível com String Builder nem com String Buffer, então eu tenho que criar o meu objeto normalmente, e aí passei o texto amor. E aí chamei s.append, que é um método similar ao concat, passando a letra A. Agora, se eu mostrar S aqui, o que ele vai dar como resposta? Nesse caso, ele vai dar como resposta Amora, que é aquilo que a gente esperaria caso os objetos da string não fossem imutáveis. E aí, mesma coisa, tem os métodos que a gente precisa conhecer. Não são difíceis. O método append é muito parecido com o concat, que ele vai fazer? Pegar o texto que você está passando aqui e concatenar ao conteúdo que tinha no objeto que está chamando por esse método. Lembrando que ele não vai produzir um novo objeto, tá? Ele vai só acrescentar aquele texto ao que ele já tinha. O insert é muito similar ao append, com a diferença que o append coloca esse texto que você está informando sempre no final do texto que já existia. O insert vai colocar o texto que você quer, essa string aqui, na posição que você determinar. Então, por exemplo, se eu tiver isso daqui, ó, string builder, new string builder, e colocar aqui o texto amor, estou com amor na cabeça hoje, sb.insert. Se eu colocar, por exemplo, 2C, o que ele vai fazer? Ele vai incluir esse C
na posição 2. Então, aqui é posição 0, posição 1, posição 2. Então, aqui ele colocaria o C, e aí ficaria anchor, tá? Diferente do append que colocaria lá no final. O delete ele funciona na mesma lógica do substring, índice inicial e índice final, sendo o inicial inclusivo e o final exclusivo. Qual que é a diferença? Que em vez dele só pegar esse texto que corresponde a essa substring, ele vai remover esse texto do string builder. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar sb.delete 2, vamos colocar aqui um texto maior. Lá, tá. Colocasse aqui 3 e 5. O que ele faria? Ele pegaria aqui, esse é o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Então, a partir do O. Aí, 3, né? 4, o 5 não pegaria. O que ele faria? Removeria isso daqui do seu texto. Tá? Isso que ele daria como resposta se eu imprimisse aqui embaixo, systemout, println, sb. O reverse inverte o texto, tá? Então, o que ele iria fazer aqui? Se eu colocasse Amora, ele iria produzir aroma como resposta, tá? Se eu chamasse pelo método reverse. E lembrando que ele vai alterar o conteúdo do objeto. Então, mesmo que eu não pegue como resposta aqui, aqui embaixo já teria aroma como resposta. E o toString, o que ele faz é trazer um objeto string que corresponda ao conteúdo desse string builder. Por fim, o método capacity, que é da capacidade. Para que ele serve? Dentro desse objeto do string builder, existe um buffer de armazenamento, um espaço para armazenamento do texto que você vai inserir nesse objeto. E aí o que ele faz? Ele já prevê uma capacidade, um tamanho para esse texto, que inicialmente é 16. Se você criar um objeto aqui, usando o construtor sem argumento. Então, ele já vai iniciar com 16. À medida que você for aumentando esse objeto, essa capacidade vai se ajustando também a esse aumento. Se você colocar algum texto, igual a gente tinha aqui Amora, a capacidade vai começar com 16 mais o tamanho desse texto aqui. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui 16 mais 5, matemática, 21. Então, a capacidade dele começaria, nesse caso, com 21. Ou você pode já iniciar ele aqui e colocar, eu quero um string builder que vai ter uma capacidade de 255. Ele já começa com essa capacidade. Mais uma vez, lembrando, se você chamar pelos métodos insert e append e gerar um texto maior do que isso daqui, ele vai aumentar. É interessante nos casos em que você conhece qual que é o tamanho máximo do seu texto, você já produzir essa informação, por quê? Para realizar essa atualização de tamanho, exige processamento, né? Existe custo computacional. Então, se você está primando por desempenho, pode ser conveniente você já ajustar a capacidade do seu String Builder para melhorar o desempenho do seu programa. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Até mais.